O que vocês acharam? Vocês acharam justa a punição? 12 jogos e mais 60 mil? Foi justo? Pelo que ele fez, essa é uma justa punição? Estamos aqui num programa de esportes falando do Flamengo, de um jogador do Flamengo. A gente está vendo a camisa dele com o escudo do Flamengo sendo julgado e condenado. Se é um coitado de um clube menor, toma uma para ser exemplar. E o exemplar seria o Bruno Henrique. Hoje o assunto é pesado, polêmico e promete dividir opiniões. Acho que os votos todos foram apresentados, eu vou proclamar o resultado. Vou começar pelo atleta Bruno Henrique, por unanimidade, com suspensão em 12 partidas e aplicando uma multa de R$60 mil, restando prejudicada a análise do artigo 191, inciso 3º. Será que a justiça foi justa com Bruno Henrique? Ou foi mais uma vez 2 pesos e 2 medidas? Bora entender essa bomba juntos. De tanto o jornalista Juca Kfouri cobrar... A justiça comum tem seu tempo, né? É mais natural. Agora, na justiça esportiva, e esse caso estar indo para as calendas é uma coisa absolutamente injustificável. Isso voltou... Eu pergunto, aqueles meninos todos que foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás, todos se ferraram, e se ferraram corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tenha que se ferrar. Estou dizendo que ele tem que ser julgado. Nós temos que saber qual é a decisão da justiça esportiva sobre o caso dele. Finalmente chegou o dia do julgamento de Bruno Henrique, mas não foi bem da forma que muita gente esperava. O que se questionou é se ele prejudicou ou não o Flamengo. Assim, eu acho inquestionável. Eu até queria depois ouvir a Alicia, porque eu não tive nem tempo de elaborar isso. O julgamento acabou de acabar e a gente entrou aqui. Eu acho inquestionável que ele prejudicou o Flamengo. Nós estamos aqui num programa de esportes falando do Flamengo, de um jogador do Flamengo. A gente está vendo a camisa dele com o escudo do Flamengo sendo julgado e condenado por envolvimento em manipulação de resultado. Gente, que loucura é essa que o Flamengo não foi prejudicado? Se você entra em campo disposto a tomar um amarelo, você já não está mais pensando em ganhar no seu time, você está com a sua atenção dividida. E eu tenho que tomar um cartão. Eu acho uma maluquice que esse artigo tenha sido desconsiderado, esse que indica que o Flamengo foi prejudicado. O Flamengo foi prejudicado. Agora a Mili está levantando um ponto muito relevante, porque se é isso, algumas cestas básicas e tchau, tá levantando a placa para dizer assim, olha aí, jogadores, podem fraudar aqui o jogo, que tá tudo certo. Vão aí ganhar dinheiro com fraude e bet. O STJD decidiu punir o atacante do Flamengo com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil após acusações de manipulação de cartões amarelos. Até aí tudo certo, mas a polêmica começa quando a gente compara essa decisão com casos recentes de outros jogadores. Olha só, o zagueiro Vitor Mendes pegou 720 dias e R$70 mil de multa e nem conseguiu realizar o último desejo do pai. Eduardo Bauerman confessou, ficou 1 ano fora e pagou R$30 mil. Diogo Porfírio, depois de confessar, foi obrigado a se aposentar. Aleph Manga ficou 1 ano parado e pagou R$50 mil. E Nino Paraíba, 2 anos fora e multa de R$100 mil. Agora me diz, Bruno Henrique, mesmo diante dessas comparações, recebeu apenas 12 jogos e R$60 mil de multa. O entendimento da justiça foi completamente diferente. Porque, evidentemente, ele não vai cumprir, que vai ter efeito suspensivo, aí empurra isso com a barriga até o final da temporada, aí em janeiro transformam em cestas básicas. Né? Quer dizer, eu não quero entrar nos meandros das discussões jurídicas, que é um negócio absolutamente maluco que só no Brasil se dá, né? Essa coisa bacharelesca de você querer mimetizar o tribunal, o STF, no STJD. Né? Eu assisti boa parte do julgamento, um bando de gente medíocre falando como se estivesse no STF. E você ouve coisas de fazer corar, porque são coisas que te
desafia os neurônios, os poucos neurônios que eu possa ter. Por exemplo, como a defesa do Flamengo de dizer que ele não prejudicou o Flamengo, ao contrário, que houve até um planejamento para que ele tomasse o cartão. Sim, porque assim ele não jogaria contra o Fortaleza em Fortaleza, mas estaria zerado para enfrentar o Palmeiras, não corria o risco de, no Ceará, tomar o terceiro cartão e não poder jogar contra o Palmeiras, e que, afinal, qualquer pessoa observadora saberia que ele ia tomar o terceiro cartão contra o Santos e apostaria no cartão. É algo de maluco você pensar que alguém diga isso. Não, qualquer pessoa tenta votar. Mas, por coincidência, só o irmão dele e seus amigos tiveram esse saque. Eram os observadores. Então, é uma vergonha. Então, é alguém que já tem um histórico que faz com que o torcedor olhe e fale, olha, não dá para confiar em coisa alguma, porque quando é do Flamengo, quando é do Corinthians, quando é do Palmeiras, acham um jeito de safar. Se é um coitado de um clube menor, toma uma para ser exemplar. E o exemplar seria o Bruno Henrique, e não o Manga. É aí que entra a voz de Felipe Melo, ex-jogador e hoje comentarista da Globo, que levantou questionamentos fortes sobre a forma como esse caso foi conduzido. Veja só o que ele disse. Foi condenado, né? Foi condenado. 12 jogos, 60 mil reais, se não me engano, de multa, né? Agora, eu sim vi o desespero de um garoto, Vitor Mendes, inclusive ele trabalhava e gerava recurso para pagar os tratamentos do pai que veio a falecer, né? Pegou 2 anos de suspensão. Agora, se foi feita a mesma coisa, da mesma proporção e pegou apenas 12 jogos, o sistema é F, meu amigo. O sistema é F. É isso que eu digo para vocês. O que tem que falar? Tem mais nada para falar. Eu passei há pouco tempo atrás aí, eu vi como o sistema realmente é complicado. Tiraram 4 pontos do americano. Eu vou fazer o quê? Tem certas coisas que não dá pra brigar com o sistema. Não dá pra brigar com o sistema. Mas eu tenho minha rede social que eu posso fazer, pelo menos, né, até agora, né? Eu tenho voz, na minha rede social eu tenho voz. Então é isso. Foi condenado, 12 jogos. Eu acho que foi pouco. Foi um pouco para alguém que faz o que fez. Acho que é pouco para alguém que faz o que fez. E não é porque... Não importa o clube. Estou falando aqui como um ex-atleta de futebol que vi outros pegarem 2 anos. Então a minha pergunta sincera é... Se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? Que não volte a acontecer, né? Eu vou ser bem sincero, eu fui rival durante muitos anos do Henrique. Foi quando ele jogou no Santos, eu estava no Palmeiras. Quando ele jogou no Flamengo, eu estava no Palmeiras também, depois Fluminense. Mas sempre me pareceu um cara muito correto. Assim como o Vitor Mendes também, quando estava conosco no Fluminense, me pareceu um cara super correto, sabe? E para mim foi uma surpresa muito grande quando aconteceu. Um pegou 2 anos e teve o pai, o pai veio a falecer porque zerou o recurso, né? Cortaram o recurso, acabou, o pai veio a falecer. Outro pegou 12 jogos. Um ganha milhões e milhões e milhões. Precisava se sujar por isso? Precisava se sujar por isso? Então fica a minha pergunta, sabe, assim... Independente de 12 jogos, ou, sabe, se queimar por uma coisa dessa, assim... E aí, torcedor? O STJD foi justo nessa decisão ou o Bruno Henrique teve tratamento diferenciado por ser do Flamengo? Se você gosta de debate quente e sem medo de polêmica, já mete o dedo no like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho, porque aqui não tem censura, a gente fala o que precisa ser falado no mundo da bola. Se foi justo ou não, só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, essa história ainda vai render muito pano pra manga. Eu vou ficando por aqui, mas o debate continua nos comentários. Te espero lá. Valeu, galera!